Retornamos. Bem, eu vou repetir a pergunta, doutor Euro. Vamos lá. Tá bem? Tá ótimo. O novo dispositivo abrange não apenas a influência do álcool como foco dos exames, mas também a influência de outras substâncias psicoativas que determinam a independência? Sim, sim. O efeito cocaína, o efeito da maconha, o efeito de outras substâncias que causam dependência também é objeto da lei. O problema é que aferir isso não é feito por bafômetro. Aí claro, tem que ser por exame de sangue, não tem como. E é mais flexível a colheita desse material? Nós voltamos àquele ponto. O cidadão não é obrigado a fazer prova contra ele mesmo. Então, se ele não permitir que lhe tirem o sangue... Sim, mas se é encontrado, por exemplo, uma substância no seu bolso ou coisa parecida, ele vai ser imputável por outro crime, né? Sim, que é o uso de drogas, né? A posse de entorpecente. Claro, claro. Né? A depender da quantidade, até claro, o tráfico, mas a posse de substância entorpecente, que hoje, praticamente, como não há mais pena de prisão para posse de substância entorpecente... É o artigo 28, né? É, o 28 da nova lei. Então, a nova lei. Cai quase num vazio. Exatamente. Bem, então a segunda lei seca atingiu seus objetivos? Também não. Por quê, doutor? Aí é uma questão muito cultural do brasileiro, né? Falhas também na redação? Falhas na redação, a questão cultural e educacional do povo brasileiro. Né? Como eu disse há pouco, o cidadão, a sociedade está hoje atinando, percebendo o perigo que é dirigir embriagado. Embora existam políticas governamentais desde priscas épocas no sentido de, olha, dirigir, direção e veículo não combinam, mas beber alguma coisa, você nunca se acha bêbado o suficiente que o torne incapaz de conduzir veículos. É um esporte nacional para muita gente. Ele não liga a mínima. E, lamentavelmente, isso ainda é um sentimento cultural que impera. O esporte eu acho que não pode estar aliado à bebida, no meu modo de enxergar. É uma forma de dizer que é algo muito praticado. Né? O cidadão não percebe, às vezes, o risco que ele causa ao beber e depois conduzir um veículo. Porque é álcool, né? É álcool. Ele acha que Deus protege o bêbado, então Deus guia. Dizem que Deus é brasileiro, né? Deus é brasileiro e Deus ajuda o bêbado também. Deus ajuda o bêbado também. Mas Deus também ajuda a sociedade. Então nós temos que combater esta ação daqueles que bebem de uma forma até bastante gritante, né? Mas é um problema mais cultural do que jurídico. É mais cultural, né? Então, quer dizer que é possível afirmar que todo e qualquer motorista embriagado que se envolva em acidente de trânsito com vítimas fatais responderá por crime doloso, homicídio doloso ou não? Olha, eu acho que o telespectador gostaria que eu dissesse sim, que eu cravasse no sim. Não, dirigiu embriagado, causou um acidente, matou alguém, homicídio doloso, forca nele. Mas não posso dizer isso. Lamentavelmente, eu acho que essa construção jurisprudencial, ou seja, essa ideia de que dirigir embriagado, causar um acidente e matar alguém, nem sempre essa conduta pode ser tida como dolosa. Tanto isso é verdade que no Código de Trânsito Brasileiro nós temos 2 crimes de dano apenas, ou seja, crimes que pressupõem o dano ao bem jurídico protegido, que são justamente 302 e 303, que é a lesão corporal culposa na condução de veículo automotor e homicídio culposo. Isso quer dizer o seguinte, para o legislador, em tese, o acidente de trânsito sempre é culposo. O crime doloso de trânsito sempre tem que ser visto como uma exceção. Mas dirigiu embriagado sempre vai ser doloso? Não, porque eu parto do princípio do seguinte, quem senta num volante, ainda que esteja embriagado, ele não pensa em sair por aí praticando mortes, matando pessoas. Ele pensa em chegar na sua residência, são e salvo, tomar o remédio para dor de cabeça e dormir. E se curar daquela... Exatamente. Então ele não senta ao volante pensando, se eu matar alguém, matei. Que é o dolo eventual, né? Que é a assunção de risco. É a pergunta que eu vou fazer agora. Ele não tem esse sentimento egoístico, se matar alguém no caminho, eu matei. Não é isso que ele pensa. Ele pensa em chegar em casa como todo e qualquer cidadão, só que ele está embriagado. E aí eu entro num outro ponto. Existem níveis de embriaguez. Uma coisa é o cidadão que bebe 2 copos de cerveja, bebe
bebe socialmente, mas não enche a cara, vamos assim dizer. Outro é o cidadão que realmente passou do limite, sabe que passou do limite, e aí ele senta para dirigir veículo. Eu tenho aqui dois extremos. Para fins legais, ambos estão embriagados. Mas só que um, particularmente, ele não perdeu a consciência, não perdeu... ele está consciente, ele sabe o que está fazendo, acredita que ele está bom o suficiente para dirigir, claro. Não vai produzir nenhum acidente, e o outro que mal é mal sabe o nome, em razão da embriaguez. São duas situações extremas. E eu não posso considerar que ambos praticam crimes dolosos. Um está mais seguro, né, ao volante e o outro não. O outro não. Na verdade. Bom, nós sabemos muito bem que o dolo eventual é uma ramificação do crime do artigo 121, não é? Do Código Penal, não é? E você também não adota essa possibilidade de dolo eventual. Não, eu acho até que existe, né? Mas aí é bom deixar claro para o telespectador o seguinte: o que é o dolo eventual, né? Quando o artigo 18 do Código Penal fala do crime doloso, sim, ele diz que o que é o crime doloso? A imprensa normalmente fala, crime doloso é o que mata com intenção. Então, o cidadão que põe a arma na cabeça de alguém dispara. Eu quis matar. Tá, mas só que isso se chama dolo direto. Né? A conduta está voltada para um resultado que ele quer atingir. Isso é o dolo direto. Sim, claro. Outra coisa é o dolo eventual. O que é o dolo eventual? Vejo uma passeata na minha frente. Estou atrasado para um compromisso. Vou passar no meio da passeata com o meu carro. Se pegar, alguém pegou. Ele age de forma egoística, né? De forma egoísta, aliás, e ele está consciente que pode produzir um resultado, ainda que não queira produzi-lo, mas corre o risco e assume esse risco. Se pegar, pegou. Se matar, matou. Né? É o que às vezes eu falo em aula, é o tal dane-se. Ele olha para aquela situação e fala, dane-se. Se pegar, pegou. Se matar, matou. Se não matar, também não matou. Eu não quero, mas deu. Isso é o dolo eventual. É diferente do dolo direto. E no dolo eventual, o cidadão nem sempre quer o resultado, mas ele assume o risco. E onde está o problema? Aí a gente parte para uma outra definição jurídica, que é o crime culposo. O crime culposo, que a imprensa às vezes fala, a mídia, é o sem intenção. Às vezes realmente você está limpando, por exemplo, uma arma e você esquece de descarregá-la. Né? E você não quer matar ninguém. Né? Você falta... negligência. É negligência, imprudência, imperícia. Essa arma dispara e mata o vizinho que está regando a planta. Você não queria matar ninguém, nem assumir o risco, nada. Foi um acidente. Claro, mas pela sua imprudência, o acidente aconteceu. Isso se chama culpa inconsciente. Né? Aí eu tenho algo chamado culpa consciente. Que é diferente uma da outra. Que é diferente da culpa inconsciente, mas é que o problema é que a culpa consciente se aproxima do dolo eventual. O que é a culpa consciente? Eu vejo a situação. Então, a doutrina às vezes dá o exemplo de um cidadão que está caçando. Né? Então, ele está lá com a arma apontada para a caça. Ele percebe que, ao disparar a arma, ele pode atingir o colega dele que está ali caçando com ele, ou atingir alguém. Mas ele fala, não, eu sou bom o suficiente, eu tenho a mira boa, eu sou um bom caçador, um bom atirador, eu não vou errar o alvo, eu vou atingir o alvo e não vou atingir a pessoa. Ele não quer o resultado, não deseja produzi-lo, não assume o risco, porque ele acredita na habilidade pessoal, não é na sorte, na habilidade dele. E ele dispara. Mas aí, por um erro, acabou atingindo a pessoa que ele não queria, mas ele até imaginou que podia atingir. Isso é culpa consciente. Então, a culpa consciente e o dolo eventual se diferenciam nisso. A diferença é mínima. É verdade. É verdade. Aí que está o problema. É verdade. Né? Então, quem senta ao volante para dirigir veículo, embriagado, ele não pensa, se eu matar alguém no meu caminho até em casa, se eu matar alguém, matei. Ele não pensa isso. Não passa pela cabeça isso, desse cidadão, essa ideia. Até porque se ele pensasse assim, ele estaria assumindo que ele pode ser um suicida. Se matar alguém ou se eu me matar, tanto faz. Então, quando o cidadão agora pega um veículo altamente embriagado, no nível de embriaguez realmente, não digo fora do padrão comum, porque não existe um padrão comum, mas num estágio de embriaguez muito avançado, ele não tem nem capacidade de discernir o certo do errado. Esse cidadão, ele coloca em risco a sociedade. Muito bem, eu fiquei muito contente, telespectador. O doutor Euro trouxe uma imagem importantíssima. Ele disse e afirmou, e é verdade, a doutrina fala nesse patamar,
não é, sobre a diferença entre o crime doloso, o crime culposo, o dolo eventual com a culpa consciente e a culpa inconsciente. Quer dizer, ele colocou no patamar excelente para nós entendermos. E é uma aula que você deu hoje aqui a esse respeito. Tenha certeza absoluta que é. Estou tentando esclarecer essa questão. Não, você esclareceu muito bem. E isso é importante para o nosso telespectador, porque nós aqui nesse programa, Euro, levamos à risca, não é? A informação verdadeira. E você trouxe a informação verdadeira. Mas eu quero seguir, inclusive, nesse patamar do dolo eventual. A questão do dolo eventual anima a doutrina cujo reconhecimento em delitos de trânsito tem uma repercussão gravíssima. Neste caso, o agente pode ser submetido a julgamento pelo tribunal do júri, com a possibilidade de uma condenação pela prática de homicídio doloso? Sim. Aí que tá. Ele pode ocorrer isso. Porque o que acontece? Quando o direito penal, o Código Penal, ele trata da figura do dolo, no artigo 18, inciso 1, né, no 14, inciso 1, desculpa. É o 14. 14, inciso 1, ele equipara o dolo direto ao dolo eventual. Então, para fins penais, dolo direto, dolo eventual é dolo, ponto. E quando eu trago isso para a figura dos crimes dolosos contra a vida, que são 4, basicamente, muita gente não sabe, mas essa pena, o que vai para a júri popular? Homicídio doloso, infanticídio, induzimento, instigação, auxílio a suicídio e aborto. Ponto. Latrocínio não vai para a júri, porque não é crime contra a vida. Então, esses 4 crimes vão para a júri. Falando do trânsito, nós temos o homicídio. Se esse homicídio é culposo, não vai para a júri. O cidadão responde a um processo, é julgado pelo juiz lá da vara do Fórum da Barra Funda ou do Fórum onde aconteceu o fato, né? Ele não vai para a júri popular. Agora, se o promotor entende por denunciar na figura do homicídio doloso e essa figura permanece até o desenrolar do processo, não é alterado para o crime culposo, ele vai para a júri popular. E aí está sujeito a uma pena, se for no homicídio simples, de 6 a 20, mas normalmente, em casos de trânsito, quando há embriaguez ao volante ou racha, eles acabam denunciando a figura do crime qualificado de homicídio, pelo perigo comum. E aí a pena é de 12 a 30. E vai para a júri popular. Então, olhem só, o telespectador perceber a diferença. Quando eu tenho um crime culposo, a pena do homicídio culposo na condução do veículo automotor é de 2 a 4 anos. Seja ele dirigindo embriagado, seja decorrente de um racha, vai mudar. Mas dirigindo embriagado, por exemplo, 2 a 4 anos. Se o promotor entender, não, mas isso aqui é um dolo eventual, e ele denunciando um dolo eventual e a defesa não consegue mudar essa tipificação ao longo do processo, o cidadão está sujeito a uma pena de 12 a 30 anos por um acidente de trânsito. Algo que pode acontecer com qualquer pessoa. É verdade. Por isso que eu tenho que ter muito critério nesse momento da denúncia. É verdade. Eu não posso entender como uma fórmula matemática, como muitos promotores fazem, porque senão acaba acabando com a vida do cidadão. Então, é isso. Eu acho que você tem toda a razão. E isso me faz lembrar de perguntar. Você acha que a mídia, essa que nós todo dia assistimos pela TV, não é? Sensacionalista às vezes, não é? Você acha que ela tem uma influência capital no tocante, quando ocorre um crime de repercussão, no tocante a esse fato? Sim, tem. Ora para o mal, ora para o bem. Né? Realmente, às vezes, a mídia influencia e muito, se não a atividade jurisdicional, porque eu acho que o juiz realmente está imune a isso e deve se manter alheio a tudo isso, mas, sobretudo, a atividade policial e também dos membros do Ministério Público. Às vezes, uma situação midiática causa interesse, né? E, às vezes, lamentavelmente, alguns profissionais se deixam embarcar nisso aí, né? E acabam, às vezes, cometendo equívocos. Equívoco bastante grave, né? Sim. Grave e cruel para com o agente, né? Aquele que cometeu uma infração penal de menor potencialidade, podemos dizer dessa forma.
Muito bem, telespectador, você está percebendo que o doutor Eurobento Maciel, ele é um especialista na matéria e tenho certeza absoluta que você está entendendo bem aquilo que ele disse, porque está claro, claríssimo, viu, doutor Euro? Parabéns pela sua qualificação e por aquilo que você está colocando no programa Direito e Justiça em Foco. Mas eu tenho mais perguntas aqui. A respeito da recente lei do racha, né? A Lei 12.971/14, é isso? Isso. Que ainda não entrou em vigor. Ainda não entrou em vigor essa lei. Qual teria sido a razão para o legislador agravar as penas do artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro? Na realidade, creio eu que o legislador tentou fechar o cerco com relação às causas de imprudência manifesta no trânsito, né? Primeiro, vieram as leis secas, né, para atacar, evidentemente, a embriaguez. Só que a embriaguez é uma das formas, eu falo imprudência manifesta, aquela, digamos, aquela imprudência latente, quer dizer, foge da imprudência comum. Quem dirige embriagado, realmente, ele está causando um risco maior do que seria o normal, o motorista desavisado no trânsito, né, o motorista mal educado no trânsito. E o racha vem nessa mesma linha. Né? Quem tira racha também na via pública, sem autoridade, sem autorização da autoridade, também coloca em risco um número, digamos, incontável de pessoas também. Né? Realmente é uma conduta imprudente por si só e que causa acidentes sérios e graves, evidentemente. Certo, mas em que situação que a autoridade concorda com um racha, vamos dizer assim? Às vezes existem disputas automobilísticas em Interlagos. Não, mas isso lá em Interlagos. Então, abertas não apenas a pilotos, mas a pessoas que queiram colocar o carro para correr na pista. Mas ali existe uma ambulância de plantão. Sim, claro. Existe todo um aparato. Claro. Né? Então, quer dizer, é uma disputa? Mas de uma forma organizada. Uma forma organizada, tá certo. Agora me diga uma coisa. E autorizada. Né? E autorizada, claro. Claro. Quer dizer, então, que o legislador não se satisfez com a mera prática do racha. Ele procurou tipificar o delito com um dano potencial à incolumidade pública ou privada. Isso, aliás, também já vinha da legislação anterior. Né? O racha também é um crime de perigo concreto. Ou seja, não basta apenas a pessoa ser flagrada tirando o racha, fazendo uma disputa automobilística. É necessário demonstrar-se que aquela conduta em si colocava em risco também a incolumidade pública ou privada. Como se eu dissesse, bom, se eu correr em alta velocidade, tem uma disputa contra o relógio num local ermo, sem ninguém por perto, então não tem perigo. É mais ou menos essa a ideia. O risco existe. O risco. Eu, praticamente, entendo que o risco é inerente à conduta. Se não para terceiras pessoas, mas para o próprio condutor. Claro. Ou para o adversário que estaria tirando a disputa. Né? Claro. Bem, além das alterações propostas para o caput do artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro, a nova lei propõe outras alterações relevantes em outros artigos do Código, correto? Quais são? Então, fora a parte administrativa, né, falando aqui da parte de crimes de trânsito, ela criou um parágrafo 2º no artigo 302, que é do homicídio culposo, né, deixando claro que agora, a partir de agora, aquele que praticar um homicídio culposo decorrente de um racha ou por conta da embriaguez ou por conta de uma demonstração de perícia, estará sujeito a uma pena de 2 a 4 anos de reclusão. A pena é idêntica do caput, só mudou que o caput é detenção e o parágrafo 2º é reclusão. E onde está um grande problema da nova lei? Quando o legislador alterou 308, além de alterar a pena máxima, que antes era de 2 anos, subiu para 3, foram criadas 2 qualificadoras, parágrafo 1º e parágrafo 2º. O parágrafo 2º trata especificamente do resultado morte num racha. Né? Só que lá no 308, essa conduta tem uma pena de 5 a 10 anos. Então, se eu estou tirando um racha e do racha mato alguém culposamente, né? Ou seja, sem o dolo eventual, Sim. né? Me aplicaria, então, a palavra 308, pena de 5 a 10.
Só que o mesmo comportamento está previsto no 302 com uma pena de 2 a 4. De 2 a 4, menor. A mesma coisa. É. Então, é uma lei que não entrou em vigor e já está com um problemão de interpretação que realmente vai dar muito o que falar. Muito bem. Eu já estou encerrando o programa, mas eu queria fazer uma pergunta para você importante. A partir da redação da Lei 12.971, 2004, pode-se afirmar que ela atingirá seus objetivos? Responda rapidamente. Eu acredito que não. Não. Não, porque eu não acredito que é criando leis ou alterando penas, majorando penas de crimes já existentes que eu vou resolver um problema de ordem criminal. Certo. O que eu acho que tem que ser feito, volto a dizer, é melhorar a educação no trânsito, a educação do condutor. Muito bem. Caríssimo doutor Eurobento Maciel Filho, filho porque o seu nobre pai, meu querido amigo Eurobento Maciel, que mando um abraço, um forte abraço, não é? É uma pessoa maravilhosa também, respeitadíssimo, um excelente advogado, não é? E vocês compõem um escritório muito bom, porque você é altamente qualificado e ele também. Parabéns. Isso, Parabéns, muito obrigado. Parabéns. Eu queria então agora que você apresentasse suas considerações finais. Sendo bem objetivo e breve, quando eu defendo, às vezes, que a ideia de dirigir embriagado ou tirando racha não é necessariamente um crime doloso, eu entendo, às vezes, a dor daquelas pessoas que perderam entes queridos no trânsito, por um motorista embriagado, por um motorista tirando racha. Só que uma situação é a família da vítima. A outra que eu tenho que pensar é o réu que tem que se defender em juízo. E eu não posso entender que sempre quem dirige embriagado ou tira um racha e mata alguém, isso sempre será um dolo eventual. Né? Essa fórmula matemática eu tenho que deixar para analisar caso a caso, independentemente, às vezes, da dor daquela família que perdeu aquela pessoa num acidente de trânsito, que é, evidentemente, para aquela família eles agem com o coração. Mas eu tenho que, às vezes, levar para a questão jurídica de acordo com a razão. E, por isso, às vezes, o direito penal é tão interessante, porque existem formas e formas de se ver o mesmo fato. Claro. Né? E eu, na condição de advogado, eu tenho que sempre pensar numa situação não beneficial ao réu, que beneficia o réu, não é isso, mas numa situação de equilíbrio, né? Como aplicador do direito. Equidade também. Exato. O equilíbrio nem sempre está no dolo eventual. Lamentavelmente, não posso pensar assim. Muito bem. Caríssimo telespectador, hoje, Direito e Justiça em Foco trouxe para você um assunto importantíssimo. Um assunto corriqueiro, assuntos que andam por aí, no dia a dia. E você teve uma aula, como eu tive também, aula ministrada pelo nobre Eurobento Maciel Filho. Eurobento, eu agradeço muito a sua presença, Direito e Justiça em Foco, agradece demais, você colaborou muito com aquilo que nós pensamos também e pudemos passar ao telespectador. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Ne m'en veux pas, je n'ai pas voulu.